Boa noite, Rafael. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus te Tá abençoe, me meu escutando? filho. Pode começar a falar aí sobre sua vocação, viu? O tempo já está Falar um pouquinho do meu estourando. chamado. Tá me escutando? Sim, O vídeo tá travando um pouquinho. Então, me apresentar primeiro, né? Meu nome é Rafael, sou seminarista aqui da Diocese de Cruz das Almas. Eu sou filho da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui em Santo Amaro. Continuo? Pode continuar, Rafael, falando. Está travando um pouco a internet, mas estamos conseguindo te escutar. Pode ficar à vontade. Certo. Então, sou filho aqui de Santo Amaro, da paróquia do Rosário. E é uma alegria poder estar aqui, ter sido convidado Padre Francisco para estar com meus irmãos e minhas irmãs da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, também aqui de Santo Amaro. E para eu falar um pouco da minha história vocacional, está intimamente ligada ao meu processo de início de conversão, né? Porque eu passei um bom tempo afastado da igreja, depois de minha primeira comunhão. Na minha adolescência me afastei, e no início de minha idade adulta jovem também. Mas foi em 2016 que, convidado por um amigo a participar da missa solene de Nossa Senhora da Purificação, no dia 2 de fevereiro, eu senti algo diferente durante a homilia de Dom Murilo naquele dia. Algo me tocou ali. E aí eu voltei para casa incomodado, com algo no coração diferente. E não necessariamente voltei já para a igreja ali a partir daquele momento, mas com aquilo, com aquele incômodo. E aí quando chegou na Páscoa, eu decidi ir para a missa, no domingo de Páscoa. E a partir daquele dia eu passei todos os domingos, todas as missas dominicais. E com o tempo, no início eu só participava da missa do lado de fora da igreja, nem sequer entrava. E aí com o tempo eu fui meio assim, ganhando coragem, até mesmo para admitir para mim o tempo todo que eu estava errado longe da igreja, não sei. E, e aí um certo domingo eu procurei Padre Kleber, que é meu pároco, e falei a ele que eu queria me confessar, perguntei a ele que dia ele atendia a confissão. E aí ele marcou comigo, foi uma terça-feira, logo na semana,
desse domingo que eu falei com ele. E aí, durante a conversa, ele me apresentou a... Travou aqui, parece. Acho que voltou, né? Ele me apresentou, durante essa confissão, a parábola do filho pródigo. E aí eu senti mesmo que meu lugar era na igreja. E me senti muito acolhido. O Padre Kleber é mesmo uma referência assim, minha vida em relação a esse meu retorno e tudo. E só que aí ele também me falou sobre esse retorno à igreja, que fazer parte da igreja não é simplesmente só participar de missa. Obrigado, Henrique, meu irmão aí. E pronto. E ele me explicou que ser cristão não era só participar de missa, né? Era também, de certa forma, fazer parte da comunidade, trabalhar pela comunidade. E aí, então, ele me colocou no grupo do Texto dos Homens primeiro. Aí eu não me senti muito à vontade, primeiramente. Depois ele me colocou no grupo da Pastoral do Dízimo. E aí eu me senti em casa ali com o pessoal da pastoral. Foi muito bom, me acolheram muito bem. E aí sempre fui cada vez mais procurando trabalhar mais na igreja, fazer mais coisas. Porque eu sentia que Deus queria algo mais de mim. E aí que surgiu esse Deus tocar no meu coração e dizer que ele me queria meio que por completo, mas por mais que eu fizesse ali com um paroquiano dedicado, mas aquilo não satisfazia esse incômodo no meu coração. E aí eu procurei não o Padre Kleber para falar disso. Não sei porquê, mas eu não meio que conversei assim por alto com ele, mas não entrei no assunto mesmo. Aí, no meio da conversa com ele, ele me pediu para procurar Padre Raimundo Mário, que é o pároco da Purificação. E foi na conversa com o Padre Raimundo Mário que eu falei desse possível chamado a algo mais, ao sacerdócio, uma dedicação total da minha vida a, ao Senhor. E, e quando eu falei aquilo a Padre Mário, foi como se não sei, algo tivesse feito sentido assim na minha vida, naquele momento. E aí depois eu conversei com o Padre Kleber também, e aí que ele me inseriu me colocou como coordenador dos coroinhas, para eu participar mais, para ver as coisas mais de perto do altar. E aquilo só foi crescendo em mim, aquela vontade. E eu fui fazendo os encontros vocacionais, ainda era arquidiocese, e só fazia crescer esse desejo, essa vontade de abdicar de tudo e me entregar mesmo a esse chamado. E foi assim que terminou essa primeira etapa do meu discernimento, né? Porque, de certa forma, é como se fosse... Agora, no presente momento, eu vivo uma outra etapa de discernimento. Agora eu respondo. A partir daquela resposta que eu dei de querer entrar no seminário, agora eu respondo se é possível viver a realidade com dedicação, se sim que eu dei lá atrás. E agora eu estou no segundo ano de filosofia e continuo nesse meu processo de discernimento e chamado de Deus. Qual mudança você está sentindo em sua vida agora como seminarista, sobretudo neste tempo que você está em casa, este tempo que está afastado do seminário por causa desta pandemia? A maior mudança, padre, assim que eu vejo depois que eu entrei para o seminário, é mesmo a questão do sentido da minha vida. Não que eu vivia uma vida sem sentido, mas é como se faltasse algo antes de eu. E, e a partir do momento que a gente entra no seminário, apesar de todas as dificuldades, não é uma vida fácil, não é uma decisão fácil, porque, pelo menos no meu caso, né, eu tinha um emprego estável, eu era funcionário público concursado, e me dedicava ao meu trabalho, de certa forma, eu tinha
um planejamento mesmo de um futuro mesmo. Eu me dedicava mesmo ao meu trabalho e só que por mais que eu fizesse ali, não, não sei explicar assim muito bem, mas não me completava. Mas entrando no seminário e vivendo, entregando mesmo minha vida, procurando entregar, né, cada vez mais a minha vida ao Senhor e entender também, porque como é um processo de discernimento, a gente quando entra às vezes cheio de ideias e fantasia algumas coisas em relação ao sacerdócio. E é um processo de amadurecimento, né, o seminário. Por isso que é um longo tempo de caminhada. Não é 1, 2, 3 anos que um, um candidato é ordenado. Leva 7, 8, 9 anos. E nesse tempo de pandemia eu estou percebendo isso, né? Apesar de toda a dificuldade de não estar naquela estrutura do seminário que nos favorece a oração, a vida em comunidade, os estudos acadêmicos. Apesar de não estar naquela estrutura, eu estou procurando viver, né? Porque a partir do momento que eu decidi entrar no seminário, e eu assumi a minha condição, não é bem um estado de vida, porque o seminarista não é estado de vida definitivo, é só um período ainda de transição ali, mas eu tento viver de acordo com aquilo que eu decidi quando eu entrei no seminário. Se eu entrei para ser seminarista, eu estou tentando viver isso. E aí de certa forma, um fruto que a pandemia, apesar de todas as dores que ela traz, mas essa questão mesmo de amadurecer mais um pouco e perceber que, apesar de estar fora da estrutura, nós que somos responsáveis pela nossa formação também, não é só deixar na mão dos formadores nem do reitor, mas nós temos na nossa participação, nós como candidatos, e é isso que eu tomei assim como fruto dessa pandemia, descobrir mais esse meu papel de protagonismo na minha vocação, porque a vocação não é uma imposição que Deus nos faz, né? Quando eu li o tema que o senhor colocou, né, esse sim ao chamado de Deus, me chamou muita atenção isso, porque Deus é todo poderoso, ele poderia muito bem escolher, eu escolho você e você agora vai ser meu e pronto, é do jeito que eu quero, mas não é assim que Deus age com amor com a gente. Olhar para a figura do sacerdote é ver o próprio amor de Deus por nós. Porque em meio às nossas fragilidades, em meio às nossas limitações, ele nos escolhe para sermos os seus sacerdotes aqui, né? Ele escolhe vir através dos sacerdotes para as pessoas. E é nesse sentido, né? Descobrir que Deus, apesar de ser o Todo-Poderoso, ele nos respeita por amor, respeita a nossa liberdade. Então, ele quer ouvir o nosso sim. Não é simplesmente ele não impõe o chamado. Ele espera o nosso sim. Isso a gente vê em várias figuras bíblicas, e principalmente na figura de Nossa Senhora. Ele escolheu Nossa Senhora desde o princípio, mas mesmo assim quis ouvir o fiat dela, né? Ela respondeu sim à missão dela, e é o nosso maior exemplo, eu acho, assim, desse amor de Deus. Uma coisa que marcou muito em mim nesta sua fala é esta segurança que você está me esforçando, né? Mesmo afastado do seminário, você não deixa de viver a sua vocação. Você percebe que você é o protagonista da sua vocação. Você procura todos os meios para manter-se firme na resposta este chamado de Deus em sua vida. Então, eu fico muito feliz em ouvir isto de você, né, Rafael? Que Deus te abençoe cada vez mais, que Ele possa cada dia mais mostrar o caminho que você escolheu para a sua vida, que nós, paroquianos, nós, padres desta diocese,
estamos sempre com você, rezando por você, pela sua resposta a esse chamado de amor de Deus. Que você continue sempre assim, este jovem, maduro e conciso na sua resposta. Amém, Padre, obrigado. E nesse caminho que a gente faz é muito necessário as orações mesmo, porque não é fácil. Eu falo assim que eu estou tentando dar essa resposta, né, viver conforme o que me propõe mesmo o seminário, apesar de estar fora da estrutura, mas não é fácil. Tem dias de altos e baixos. Mas o que me mantém firme mesmo é a vida de oração, que eu estou procurando manter o máximo que eu posso. Mesmo naqueles dias que a gente acorda. Às vezes existe esse dia que a gente não acorda muito bem assim para oração, mas eu tento, me esforço ao máximo para fazer todas as minhas orações, estar diante de Deus e pedir a ajuda dele sempre, porque realmente, se a igreja pensa na formação desse jeito, com a estrutura, com o seminário, é porque existe um motivo para ser assim. Mas também eu acredito que se Deus, se acontecer essa pandemia também, Deus quer alguma coisa de nós também, em meio a tudo isso que a gente está vendo, toda essa turbulência. Então, é mesmo confiar que, mesmo longe dessa estrutura do seminário, Deus tá presente nas nossas vidas, e os meus irmãos também. E também meus irmãos são muito importantes nesse período, né, afastado do seminário. Apesar da gente estar afastado fisicamente, eu tenho procurado manter contato com meus irmãos. Tanto os meus irmãos de turma, quanto os irmãos lá do seminário e os irmãos daqui da diocese também. Eu acho que isso está nos ajudando também, né? A gente procura ajudar uns aos outros e rezar também uns pelos outros e na própria oração também a gente está em comunhão. Apesar de estar afastado fisicamente, a gente tenta se manter unido em oração. Isso aí, Rafa. Fico feliz mesmo com essa sua resposta, né? Esse seu desejo de viver a unidade no seminário, mesmo à distância. Isso é muito bom. É muito importante, porque é a vida em comunidade ali no seminário, é o que futuramente vai ser o presbitério. Então, porque muitas pessoas pensam que o padre diocesano é aquele padre que vive isolado na paróquia, sozinho, mas não é. Ele faz parte de um presbitério, ele faz parte de um corpo que está junto com o bispo e com os outros irmãos padres. E eu acho que no seminário a gente tem que procurar já viver isso desde o seminário, né? Porque é ali que a gente aprende tudo. Isso aí. Que você firme cada vez mais a sua amizade com os colegas, tanto das outras dioceses, mas principalmente com os da nossa diocese, né? Que você seja muito querido também pelo nosso presbitério. E um dia, quem sabe, né, nós todos estaremos aqui para receber você também como nosso irmão no ministério. Amém. For da vontade de Deus, sim. Só me alerta sobre o tempo, porque ainda tem Ramon, né? Meu irmão Ramon também vai participar. Tá bom. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Feliz Dia do Padre. O senhor é um exemplo para todos nós aqui na Diocese. Terça-feira se Essa vê. resposta aqui. Tá bom, Padre. Sua bênção. Boa noite a todos. Abençoe. E agora vamos conversar também com o nosso seminarista, Ramon, daqui da nossa paróquia.
Tive um problema aqui, padre, com. Não sei o que foi, não tá aparecendo no meu que tá ao vivo aqui na paróquia. Não sei o que é. Tive que entrar aqui pelo da minha mãe. Muito bem, Raul. Então pode começar falando um pouco sobre a sua vocação. Não pude, né, nem acompanhar direito o testemunho do meu irmão, mas vou olhar, assistir depois, né, porque fiquei curioso. A minha vocação, né, ela se inicia, eu acredito, né, desde do meu nascimento, né, que ela se dá. Né, quando minha mãe ela teve alguns problemas, né, complicação no meu parto, né, foi através da intercessão de Nossa Senhora que eu pude vir, né, a esse mundo, porque eu me encontrava, né, laçado com um cordão umbilical. E aí, ao ser conduzida, né, quando ela pedia a intercessão de Maria, e Maria o atendeu, né, a atendeu, aí eu vim para esse mundo. E eu tenho essa certeza, essa firmeza no meu coração de que eu já fui consagrado e a minha vocação começou ali, a partir do meu nascimento, né? Eu sempre fui da igreja, né? Minha mãe sempre me encaminhou e tudo mais, mas quando o tempo foi passando, eu não comecei a querer olhar fixamente não para Jesus, né? Mas eu olhar fixamente para as coisas que o mundo me atraía, né? Nunca fui um filho, né? Acredito eu, ruim, mas em relação à igreja, em relação a Jesus, eu confesso que um período eu me afastei um pouco, né? Eu colocava meu olhar fixo em outras coisas. E aí foi passando o tempo, né? Até que, no momento, ainda quando eu participava, né, do meu grupo de oração, lá com os 16 anos, 15 anos, né, por aí, eu sentia um incômodo, né, acerca da vocação. Quando se falava em vocação, meu coração logo estremecia. E logo eu sentia que tinha algo diferente, né? Ficava logo com medo, aquela coisa toda. Foi aí então que o senhor padre veio aqui para a paróquia. Não sei se o senhor se recorda, né? Um dia o senhor me mandou uma mensagem perguntando sobre vocação. Ramon, você já pensou sobre vocação, né? Aquela coisa toda. E aí eu, padre, já, mas estou esperando a confirmação, né? Aí o senhor, mais confirmação? Isso aqui é uma confirmação já. E aí, a partir daquele momento, eu já vi que realmente o Senhor me chamava, né? Aí eu me desesperei até nesse momento, fiquei um pouco assim, né? Me afastei até um pouco, né, da presença do Senhor, da presença da... Me afastei um pouco das coisas da igreja e tudo mais, né? Porque eu sentia no meu coração, se eu continuasse ali, eu sentia aquele incômodo, né? A certeza da vocação. Eu ia sentir aquele incômodo, o chamado, e eu não queria aquilo para minha vida, eu não queria, né? Seguir a vocação. O tempo foi passando, né? Graças a Deus, mesmo distante da presença do Senhor, nesse período que eu senti no coração, né, que o Senhor me chamava para mais perto, mesmo afastado, o Senhor sempre me agraciou, né? O amor do Senhor por mim, ele sempre foi manifestado através de ações, através de pessoas. Eu terminei, né, meu curso técnico, terminei minha escola, e aí comecei logo a trabalhar, né? Logo com 18 anos comecei a trabalhar. E aí pouco tempo depois já fui morar sozinho, já com 18 anos, morei sozinho, né? Comecei a fazer uma faculdade. E aí comecei um período na minha vida falando de jovem, né? Tudo aquilo que o jovem queria eu já tinha alcançado, né? Já tinha um emprego, já tinha uma faculdade, né? Graças a Deus. E aí, para mim, estava tudo tranquilo. Mas sempre tinha algo no meu coração que parecia que faltava, né? Isso é quando a gente sente no coração e o sinal, né? Eu acredito eu hoje, vendo assim, de que é confirmada a vocação, né? Quando a gente aparentemente tem tudo que a gente deseja, né? Fisicamente, da carne, mas sempre falta algo, né? Que se preenche. Hoje eu vejo que era esse preenchimento, era a vocação, né? Concreta. Até que chegou um dia e no final do ano, né, de 2018, teve um retiro no meu grupo de oração. Mesmo eu não fazendo mais parte naquela época, eu fui convidado e participei. Lá eu senti muito, né, no meu coração, que o Senhor falando e me chamando pelo nome mais uma vez, né? Sentia muito forte no meu coração. Mesmo com a vida, né, praticamente toda estruturada, com faculdade, né,
com trabalho, né, com a independência já, e eu falei, naquele momento, falei, não tem mais para onde correr. Né? Tudo isso que eu estou sentindo aqui é a certeza, mais uma vez, da minha vocação. E aí, ao sair dali, imediatamente já fui, né, em direção ao padre na missa, logo a última, acho, né, daqui da comunidade, às 5 horas. E aí o padre saindo da sacristia já para indo embora, e o padre, eu resolvi, né, dizer sim à vocação. Aí o padre logo ficou muito feliz, né, com tudo isso, mas começou, a partir daquele período, eu comecei a me abrir, né, me abrir para escutar de Deus qual era a vontade para a minha vida, né. Confesso que não foi uma tarefa muito fácil, né, desse 1 ano, né, fazendo 2 anos, faz 2 anos agora em dezembro, né, de que eu tomei essa decisão, não foi uma tarefa muito fácil. Mas a cada dia que passa, eu sinto a confirmação e vejo como é gratificante dizer o sim ao Senhor. Como é gratificante tudo aquilo que eu temia, as privações, né? O que eu temia em largar minha casa, o que eu temia em largar meu emprego, minha faculdade. Hoje, olhando, né, para trás, eu vejo que, e o que vem no meu coração é que se fosse para fazer, eu faria tudo de novo. Nesse caminho, desse processo de discernimento vocacional, eu nunca senti, né, o meu coração tão em paz, eu nunca senti meu coração tão preenchido, como eu sinto hoje nesse caminho, na certeza do que estou, no que estou caminhando, né, e na certeza da vontade do Senhor para minha vida. Sei que o caminho é longo, né? O caminho é longo, é árduo, né? As dificuldades vêm, elas sempre vêm para nós, mas o que me mantém firme, né, é primeiro a certeza de que Deus, ele cuida quando ele chama, né, quando é do coração dele, a vontade dele, ele capacita, ele estará sempre comigo, né, e depois os exemplos, né, assim como do Senhor, o exemplo que o Senhor é para minha vida, para minha vocação, né, de superação, de resistência, né, daquele homem que não se deixa abater, pode estar passando pelo que for, não deixa transparecer dificuldade, dor, angústia, né, essas certezas são esses espelhos que eu venho, né, alicerçando os meus pés na minha vocação. A certeza que essa vocação acertada vai trazer para a minha vida uma felicidade. A felicidade que mesmo agora eu já venho sentindo e já está sendo manifestada, né, na minha vida, né, e no meu coração. Acho que de forma breve é esse meu testemunho, né, de muita luta, mas de hoje uma grande felicidade. Uma felicidade que venho buscando e venho encontrando dia após dia, né, na resposta daquilo que o Senhor me chama. Muito bem, amor. Deu-me a entender que o seu chamado, então, foi igual ao chamado de Jeremias, né? Desde o ventre materno, eu te chamei, eu te moldei, eu te enviei, né? Para que você coloque isso na sua vida, você dê sempre o seu sim a Deus. E eu me lembro muito bem daquele dia, o quarto domingo do tempo do Advento. Você Eita! me chamou e me falou, né? E ali eu confirmei realmente aquilo que, desde que eu cheguei aqui na paróquia, que eu comecei a observar em você. Muitas vezes falei com sua mãe, falei com outras pessoas da comunidade, que você era um procrastinador, mas que você sempre dizia não, né? Aí eu ligo a meu chamado também foi semelhante a isso. O povo me apontava, Deus me chamava, e eu sempre dizia não. É verdade, né? E hoje eu vejo, né, que o não que eu sempre corria, que eu sempre dava, era o medo, né? O medo pelo novo. O medo, eu acho que também pela idade, né? Para mim era tudo muito novo. E a visão que eu tinha antes, né, que muita gente pode até ter, né, que se tornar um padre é um sacrifício, é algo muito terrível, é aquela coisa, né? Um sufrágio muito grande. E hoje eu vejo que se tornar um padre, se tornar um sacerdote, realmente é um sacrifício, mas um sacrifício de amor, sacrifício de entrega, de doação, né? Muita gente pode achar que a vida de um padre é uma vida muito fácil, né? Já ouvi muita gente falando isso. Será que você não está dizendo sim essa vocação por querer uma certa facilidade na vida, né? Será que não é por isso que você está querendo um certo descanso? E eu não respondi nada, né? Mas no íntimo do meu coração, eu pensando assim, oh Deus, se soubesse como é fácil, né?
como eles dizem que é fácil a vida de um padre, mas como é para mim, né, esse sacrifício, um sacrifício que eu vejo, né, até a transparência, o transparecer da vocação do Senhor, que o Senhor manifesta, né, um sacrifício de amor, sacrifício mesmo de se doar, na certeza que estamos nesse mundo, né, que o sacerdote está nesse mundo como imagem e semelhança do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo nesse mundo. Como seria bom se todos aqueles pudessem contemplar a grandiosidade, né, a majestade, a grande majestade, né, que é se tornar um sacerdote, uma grande graça. E eu vejo dessa forma. É um grande sacrifício, mas um sacrifício de amor, sacrifício de entrega, de doação. Uma coisa que demonstra a todos nós vocacionados, né, é que nem aconteceu com os discípulos de Emaús, né? Que eles perceberam como ardiam os seus corações enquanto conversavam com ele, né? A mesma coisa todos nós vocacionados também sentimos um arder no nosso coração, que o nosso coração realmente inflama com o amor de Jesus, né? Jesus nunca abandona os seus e ele caminha conosco sempre. Ele está sempre na nossa condução, porque ele é nosso amigo. Nós já não somos mais servos, mas somos verdadeiramente os amigos de Jesus, né? Como ele mesmo diz. Vós não sois meus servos, mas sois meus amigos, porque foi a vocês que eu dei a conhecer toda a minha intimidade. E eu não me canso de falar, né? Que você realmente tem vocação. A gente sente essa vocação em você. Esse desejo de eu não seguir, não falar, não adorar a Jesus. Então, tudo isso são traços que demonstram vocação. E realmente, eu rezo todos os dias para que Deus cada vez mais toque sua vida e faça com que você responda com amor a este chamado de Deus em sua vida. Amém, amém. E ainda bem que o Senhor consegue, né? O Senhor, enquanto já sacerdote, consegue enxergar esses traços vocacionais, né? Eu assumo um compromisso, né, de lutar todos os dias, como eu peguei um pouco do que Rafael falou, né, dos dias difíceis, me comprometo em lutar até nos dias difíceis, que eu sei que ainda virão, né? Não penso neles, desejando esses dias, mas sei que virão. Eu busco me apegar sempre na certeza de que existe um Deus, né, que capacita, é um Deus que orienta, né, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações. O desejo do fundo do meu coração, né, esse desejo vocacional, principalmente da minha vida de forma geral, é entregar a minha vida como oferta de amor. Esses dias eu falava que eu desejava, o desejo que brota no meu coração é ser consumido, né? Ser consumido de amor, seja nas dificuldades, seja no cansaço físico, né? Se for aquilo, né, empregado para o reino de Deus, se for aquilo do desejo do coração do Senhor, eu desejo. Porque eu sei que, mesmo que as dificuldades venham, que a fadiga venha, né, que as dores de cabeça venham, que as provações venham, eu tenho certeza que, fazendo a vontade do Senhor, eu serei sustentado. E é o desejo que brota no meu coração. Eu quero me consumir por esse amor. Porque me consumindo por esse amor, que é o amor do Senhor, Ele me concedendo essa graça, me sustentando e me ajudando, né, na caminhada, eu sei que eu me tornarei, sendo da vontade dEle, um sacerdote doado. Um sacerdote que não pensa mais na minha vida, no que sinto, no que desejo, mas que se dedica e que de todo o coração busca fazer a vontade do Senhor e olhar para os irmãos, olhar para aqueles que, se for da vontade do Senhor, serão minhas ovelhas, com o olhar de um bom pastor, um pastor que cuida do seu rebanho e que, ao olhar, né, o bom pastor, aquele que olha para as suas ovelhas, ele se compadece, né? E a ovelha, quando tem um verdadeiro pastor, ela escuta, quando escuta a sua voz, ela sente no coração o desejo de retornar para esse rebanho.
que a minha vida seja uma eterna canção de amor, um eterno doar-se de amor, um eterno entregar-se de amor, para que assim o Senhor faça na minha vida a vontade dele, que tantas outras pessoas, assim como fazem, né? Assim como os paroquianos, assim como nós sentimos da parte do Senhor, sejam assim, que eu seja, né, assim como o Senhor, doado, entregue, e que não tenha medo, das dificuldades, e que enfrente, que encare de frente, né? Que o Senhor não olhe para as minhas fraquezas, nem para as minhas limitações, mas olhe para o meu desejo de fazer a vontade dele. Porque de todo o meu coração eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero que todo esse meu fazer agrade o coração de Deus, que chegue até o coração dele, né? Assim como eu vejo, né, que quando eu faço a leitura, né, do Evangelho de São Lucas, que fala da parte de Zacarias e tudo mais, né? Quando Zacarias entra no templo, né, para fazer toda aquela oferta de amor, né, aquela oferta que os sacerdotes faziam de pedir que as preces fossem atendidas ao Senhor, meu coração muito se consome por desejar também, Senhor. Eu quero, assim como Zacarias, também entregar, fazer uma oferta agradável ao teu coração, na tua casa, né? Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, não nas limitações. Não olha para as minhas limitações, mas olha para o meu desejo de fazer a tua vontade. Não para a minha humanidade, mas o meu desejo de me tornar santo, né? É o desejo que eu tenho no meu coração, de ser um santo da igreja, né? Não um santo para ser melhor do que ninguém, mas um santo que, mesmo sendo pecador, busca todas as vezes que cai, levantar e se reconciliar com o Senhor. A certeza que o Senhor acolhe e que Ele cuida, né? De cada um de nós, que Ele perdoa as nossas faltas. Muito bem, muito bem. Que Deus possa abençoar sempre a sua vocação, que Ele possa te conduzir sempre neste caminho certo, que você seja sempre seminarista dedicado à igreja. Meu amor, então aqui eu me despeço de você, desejando uma boa noite a você, dizendo a você que você está no caminho certo, tá bom? Tá E bem, aqui muito nós obrigado. estamos hoje a nossa primeira live neste mês vocacional. Amanhã, na próxima semana, vamos entrar na vocação matrimonial. Durante a semana, estudar que lá nós vamos apresentar. Fica com meu boa noite e a bênção para todos vocês que nos acompanharam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, diz o Senhor, sobre o barco em alto mar, o sol começa a clarear, a tua rede está vazia, mas uma voz que te chama, te mostrará um novo lugar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Tua vida, como Maria, aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da unidade. Louva a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por